Neste vídeo eu estarei trazendo para você um documento da União Europeia que demonstra como as principais potências do Ocidente estão comprometidas com o plano satânico da nova ordem mundial e desejam até o ano de 2050 modificar a estrutura humana, isso mesmo, modificar geneticamente os humanos, implantar tecnologias pequenas, nanotecnologias nos humanos, que irão controlar você, que irão mudar as funções do seu corpo, que irão vigiar você. Eles também dizem que a estrutura econômica será modificada, que o cenário do trabalho será modificado, que os seres humanos serão substituídos por máquinas e diversas outras coisas que eu estarei mostrando para você neste vídeo. Então eu peço que você preste atenção. Esse é um documento que possui 120 páginas, estou mostrando ele para você aqui agora, e eu separei 12 páginas desse documento, que basicamente são aí, a alma do documento. São os principais assuntos que são discutidos aqui nesse documento. Não vou poder ler todo o documento porque não tem viabilidade para isso, seria muito tempo de vídeo. Então eu vou trazer essas 12 páginas, vou traduzir para você, a gente vai conversar a respeito disso, vai estar decifrando exatamente o que está por trás dessa agenda maligna, que é apresentada nesse documento da União Europeia. A primeira página que eu mostro para você é essa, Ela diz o seguinte: Shape the Future, ou seja, moldando o futuro, ou molde o futuro, enfim. E abaixo está escrito: uma era transhumanista. Eu quero perguntar para os céticos, cristãos ou não cristãos, que muitas vezes aparecem aqui no canal e dizem que os vídeos que nós fazemos aqui, principalmente sobre o tema transhumanismo, são teoria da conspiração. Eu quero saber de você. Você acha que os grandes figurões políticos, aqueles que estão por trás da União Europeia, eles estão aqui escrevendo uma piada com esse documento? Que eles estão trazendo uma teoria da conspiração? Porque assim, muito embora quando eu venho aqui no canal e falo a respeito desse assunto, eu sempre trago provas, eu sempre trago referências, eu sempre mostro com fatos que esse assunto é algo sério, muita gente diz que não, isso é loucura, esse negócio de modificar os seres humanos, esse negócio de implantar tecnologias nos seres humanos e etc, isso é piada, isso não vai acontecer, etc. Não é que isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Caso você não tenha percebido, desde 2020 muita coisa vem acontecendo, e as pessoas não vêm percebendo sobre transhumanismo, sobre modificações genéticas, sobre tecnologias. Muita gente foi enganada desde 2020. Eu quero saber de você, que é cético. Até quando você vai negar a verdade? A Bíblia diz que os sábios compreenderão o que está acontecendo e os ímpios não. Não se deixe ser aí um fantoche do diabo. Não deixe que o espírito do diabo tome você. Brinque com a sua cabeça. Faça com que você seja incrédulo até mesmo da própria realidade. Não permita que o diabo cegue você. Se entregue ao Criador, se arrependa dos seus pecados. Nós estamos vivendo em uma época em que o joio está sendo separado do trigo, onde grandes abominações, grandes perversões estão acontecendo, e uma das principais é o transhumanismo. Deixe-me continuar aqui na leitura desse documento. Até 2050, uma nova forma de humano, o transhumano, surgirá, onde as TICs, em português eu vou chamar de TICs, que são tecnologias da informação e comunicação, e a biomedicina melhorarão fundamentalmente a condição humana e aumentarão grandemente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. Aumentar as habilidades cognitivas e intelectuais dos seres humanos através de implantes tecnológicos, como armazenamento de memória e energia, será possível. Pois é, esses são conceitos que os filmes vêm mostrando bastante para nós, porque os filmes vão implantando essas ideias no subconsciente das pessoas, para que as pessoas achem um barato, achem maravilhoso.
Mas eu quero falar para você o seguinte: essas tecnologias que visam, entre aspas, melhorar os seres humanos, são tecnologias satânicas, tá? E elas já foram usadas no passado. A modificação genética já foi realizada no passado. Todas as culturas da Terra falam sobre isso. Sobre animais, quimeras, no caso, né? Animais que eram cruzamento de uma espécie com outra, humanos que foram cruzados com outras espécies, humanos com habilidades extra-humanas e etc. A Bíblia fala sobre os Nephilim, por exemplo, que eram os filhos dos anjos caídos, né? Então, essas tecnologias de modificação genética são tecnologias satânicas, já foram usadas no passado, e no passado a história era, né, que os deuses, com seus poderes e toda a sua sabedoria, podiam moldar a realidade e criar espécies mais fortes, né? Tanto que esses Nephilims, né, aquelas aberrações que foram aí mortas, muitas durante o dilúvio, eles eram adorados como deuses por alguns povos. Então, qual era a compreensão? Olha, os deuses têm as capacidades, as tecnologias para poder criar isso. Só que hoje a história é outra. A tecnologia é a mesma, mas a história é outra. A história é, nós temos a ciência avançando. A ciência está progredindo de tal forma que nós estamos evoluindo como espécie. E os bobos cairão nisso, né? Muitas tecnologias estão sendo oferecidas para os seres humanos pelos anjos caídos. Muitos desses cientistas que apresentam certas tecnologias têm pacto com o diabo. Entregaram as suas almas. Eu não preciso nem ir muito longe. Quando a gente vê, por exemplo, Carl Jung, que é um dos grandes nomes da psicologia, muitas das técnicas que ele trouxe dentro do ramo da psicologia, ele recebeu de demônios. A história mostra isso, né? E, enfim, poderia aqui puxar até mais atrás, falar aqui, por exemplo, né, a respeito dos sumérios. Os sumérios dizem que toda a tecnologia que eles receberam no passado, de agricultura, de armamento, alfabeto, né, enfim, tudo que você pode imaginar, matemática e por aí vai, né, sendo uma civilização muito avançada para o tempo deles, eles dizem que todo aquele conhecimento foi dado pelos deuses para eles. Então, mais uma vez, nós vemos aí os demônios operando nas sombras, porque eles são os nossos verdadeiros inimigos, isso que a Bíblia diz, né? Os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Eles operando nas sombras, oferecendo essas tecnologias para os humanos, hoje, com uma nova historinha, né? Uma historinha cientificista, e as pessoas vão achar o máximo. Quem não quer melhorar? Quem não quer ser mais forte, mais inteligente, né? Só que tem uma coisa, a partir do momento que você assume isso, que você quer isso, a partir do momento que você aceita isso, você está se rebelando contra a ordem natural estabelecida pelo Altíssimo. Você está se aliançando com o diabo. É isso que está acontecendo. Então é por isso que o transhumanismo é um dos grandes perigos, é uma das grandes jogadas satânicas da nossa era. Porque a criação está sendo pervertida. Eles desejam, com o transhumanismo, inclusive, alcançar a vida eterna. Eles não escondem isso. Os filósofos do transhumanismo, os pensadores do transhumanismo dizem isso. E o Yuval Noah Harari mesmo diz que com essas tecnologias, com o transhumanismo, nós seremos superiores a Deus. Não tem nada a ver com tecnologia, com progresso. Tem a ver com rebelião. Tem a ver com Satanás operando, né, nas sombras para enganar a humanidade. Porque é isso que ele faz. Ele é o pai da mentira, né? O mundo jaz no maligno. Nós não podemos esquecer isso. Então, vamos para a próxima imagem, que fala sobre a era transhumanista. E eu vou ser mais rápido aqui, porque são 12 imagens, tá? Então, eu vou aqui falar a respeito, né, do que nós vemos aqui, mas vou tentar ser mais resumido, ok? Então nós temos aqui esse gráfico que ele vai mostrar ali, near, mid e long, ou seja, futuro próximo, que é o near, ele vai apresentar algumas coisas, o meio prazo, que é o mid, e o long, que é o futuro um pouco, né, distante. Então,
No futuro próximo, ele apresenta o seguinte: medicamentos prescritos serão usados rotineiramente, tanto dentro quanto fora das indicações, para melhorar a função cognitiva e a resistência. Então, é interessante por quê? Porque no século XX é sabido que exércitos testaram em soldados drogas, né, que, por exemplo, faziam com que as pessoas não tivessem remorso, com que elas não precisassem dormir, com que elas não tivessem medo e uma série de outras coisas. São drogas transhumanistas, tá? E o que a gente está vendo aqui com esse relatório da União Europeia é que essas drogas serão oferecidas ao público, o público vai querer isso. Quem é que não quer dormir, por exemplo? Tem muita gente que gostaria de usar o tempo de dormir para outra coisa. Então, essas drogas vão brincar com o teu cérebro, vão acionar uma função aqui, né, e cancelar uma função ali. E no final das contas, vão mudar você, tá? Vão brincar com a sua química, vão brincar com o funcionamento do seu corpo da maneira como o Criador fez, e isso terá consequências. Se as alimentações que a gente tem hoje, muitas delas, que, enfim, são alimentações aí criadas pela indústria alimentícia com coisas que não são naturais, já tem um efeito danoso para o nosso corpo, você imagina essas drogas. Mas as pessoas com toda certeza vão correndo atrás disso, vão aceitar isso. Outra coisa que mostra aqui são os bebês geneticamente modificados para erradicar doenças e atender às preferências dos pais serão comuns e amplamente aceitos. Eu falei sobre esse assunto aqui. Muita gente me chamou de doido, muita gente falou que eu era maluco. Eu mostrei, por exemplo, como a indústria cinematográfica vem trabalhando essa ideia na cabeça das pessoas. Com filmes, com séries. Então tem toda a programação preditiva já. E não só isso, eu não mostrei só a programação preditiva. Eu mostrei as provas científicas de que isso está sendo desenvolvido, sim. E, bem, as pessoas vão querer. Então, o que eles prometem com essas tecnologias? No caso, se você quiser pesquisar, a principal delas é a tecnologia CRISPR, tá? Que já foi apresentada até mesmo no Fórum Econômico Mundial pela criadora Jennifer Doudna e que é defendida e financiada por caras como Bill Gates, por exemplo, né? Só gente boa. Eles dizem que você vai poder escolher a cor do seu filho, o tamanho do seu filho, como vai ser o rosto do seu filho, né? Se o seu filho vai ser forte, se ele vai ser fraco, como vai ser a voz do seu filho, enfim. Vai ser basicamente aí, né, uma mão na roda. Você vai estar criando um personagem de jogo para ser teu filho. Então teu filho já vai ser modificado geneticamente de berço. Você acha que isso é normal? Foi assim que o Criador projetou a nossa realidade? Você acha que ele está contente com isso? Enfim. Também é dito o seguinte: a estrutura familiar irá evoluir. Casamentos, filhos personalizados e robôs farão parte da rotina. Então, eles querem mudar a estrutura familiar. O casamento a gente já sabe que eles estão fazendo aí, né, uma grande mudança de paradigmas no que diz respeito aos gêneros, enfim. Eu nem vou entrar nesse assunto, porque senão, pum, o vídeo vai cair. Mas você sabe exatamente o que está acontecendo aí em nossos tempos, né? Filhos personalizados, a gente acabou de falar sobre isso, e robôs. As pessoas terão até mesmo afeição a robôs. As pessoas terão afeição à inteligência artificial como se fossem membros da família. Olha que legal. Olha que bacana. E não só isso, as pessoas até mesmo terão aí certas necessidades, como a questão sexual, atendidas por robôs, muito em breve. Isso já está sendo divulgado por jornais. Então veja só que latrina, que imundície a humanidade está, né, se submetendo. Temos também o seguinte aqui nesse gráfico: implantes de aprimoramento serão adotados pelo Exército para garantir melhor desempenho no campo de batalha. Isso, na realidade, já está acontecendo, só que por anos eles não admitiram isso, né? Essas tecnologias vêm sendo testadas desde o século XX. Outra coisa, a demanda por aprimoramentos humanos aumentará, ultrapassando a legislação existente, né? E novas leis e regulamentações serão criadas para permitir o uso generalizado de tecnologias de aprimoramento. Nesse momento eu interrompo aqui o vídeo para trazer as últimas contribuições que nós recebemos através da nossa chave Pix para a continuidade do nosso trabalho. Desde o nosso último vídeo, esses foram os irmãos que contribuíram. Célia Regina, contribuindo para a primeira vez para o canal Matrix Mundial e trazendo uma grande contribuição. José Marcos de Queiroz, que é um contribuidor fiel do Matrix Mundial, e Sávio Jordan, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa.
Agradeço aos amados irmãos por ajudarem o nosso trabalho. Cada vídeo, né, todo o nosso esforço que nós temos aqui não seria possível se vocês não nos ajudassem todos os meses. E você que está me escutando agora, eu peço a você, nos ajude através da nossa chave Pix. Nós precisamos de você. Esse é um trabalho independente e que precisa da ajuda dos irmãos para sobreviver. Então nós temos aí a nossa chave Pix na sua tela, tá? Também estará na descrição para que você possa abençoar esse trabalho, ok? Que traz muitas informações que muitas vezes você não vê em outros lugares. E, enfim, além da nossa chave Pix na descrição, existem outros métodos que você também tem aí na descrição, mesmo morando fora do Brasil, como o PayPal, por exemplo, que você pode usar para abençoar o nosso trabalho, ok? Meu muito obrigado e segue o vídeo. Continuando aqui no nosso gráfico, né? Meio prazo. Decisões serão baseadas em Big Data e redes de dados onipresentes. Isso aqui pode não parecer nada para você, mas eu vou explicar para você o que isso significa. Que com base naquilo que a inteligência artificial tiver de dados seus, ela vai tomar várias decisões a respeito da sua vida, tá? Se você é uma pessoa perigosa ou não, que vai cometer um crime ou não, se você é uma pessoa boa para a sociedade ou não, se você pode ir em um determinado local ou não, e etc. Então, isso é muito perigoso, tá? Outra coisa, opções de aprimoramento estarão disponíveis para garantir tratamentos eficazes e gerenciamento de doenças crônicas. Também é dito, o conceito de humano plug and play se tornará realidade. Então você vai poder simplesmente pegar uma tecnologia e pum, botar em você, sei lá, um exoesqueleto, enfim, qualquer coisa, né? Um chip na sua cabeça para te integrar com a inteligência artificial e te deixar, entre aspas, mais inteligente e por aí vai, né? É nisso que eles querem chegar. Outra coisa, estudantes adotarão amplamente implantes de aprimoramento para maximizar os resultados acadêmicos. Então, toma isso aqui, toma esse implante e fica mais inteligente. Você vai ser integrado com a inteligência artificial, ela vai te dar todas as respostas, vai te ajudar a tomar decisões. Você não vai precisar pensar mais por si próprio. Isso aí é do passado, né? Isso aí é para os homens das cavernas, enfim. Hoje, na nova sociedade, a inteligência artificial pensa por você, ela vai estar dentro da tua cabeça, ela vai estar dentro da tua mente. Enfim, as pessoas não estão entendendo, né, como o mundo físico e espiritual funciona. A partir do momento que as pessoas estiverem fazendo isso, elas estarão dando legalidade aos demônios. Os demônios vão entrar em muitas pessoas através da tecnologia. Anote isso, tá? Inclusive, dentro da feitiçaria tem o conceito da tecnofeitiçaria. Então, eles usarão da tecnologia para se manifestar nos seres humanos, para operar dentro dos seres humanos. Tanto que a gente tem o estudo aí, né, da computação quântica, etc. E tem muita coisa estranha por trás da computação quântica, tá? Que se assemelha à feitiçaria, enfim. Então, vamos continuar aqui no que é dito, né? Avanços em neurociência abrirão caminho para tecnologias inspiradas no cérebro. Haverá convergência de nanotecnologia, biotecnologia, informática e ciências cognitivas, o chamado NBIC. E a desigualdade entre humanos aprimorados e não aprimorados causará tensões sociais e desordem generalizada. Então vai ser mais basicamente o que aconteceu no passado com os Nephilim, né? Os Nephilim eram, entre aspas, superiores e os humanos comuns eram inferiores. Os Nephilims foram lá e fizeram um grande genocídio de seres humanos. É isso que diz o livro de Enoque, por exemplo. Havia uma grande desigualdade, houve guerras, né? Houve grandes problemas. E o livro de Enoque narra que os humanos, eles clamavam aos céus pedindo para o Criador resolver aquele problema. E aí o Criador, Cirano, trouxe o dilúvio, né? Enfim. Agora eu vou passar para o gráfico que fala sobre o futuro distante. Futuro distante, no caso, 2050, né? Veja só. Eu vou ler só os destaques aqui que eu marquei, ok? Para a gente ser mais rápido. Humanos geneticamente aprimorados serão maioria no mundo. Eu não tenho dúvidas disso. Inclusive, esse processo de geneticamente modificar os seres humanos já começou. As pessoas nem perceberam, muitas delas, né? Mas você que é desperto já percebeu, já sabe como é que isso está acontecendo.
A ascensão dos ciborgues marcará a era dos humanos artificialmente aprimorados. Ciborgues avançados e robôs flexíveis alcançarão a autoconsciência. Demônios operando através da tecnologia, tá? Para que não fique aqui nenhum tipo de engano. Para que a gente fale o que é de verdade aqui, tá? Sem o cientificismo, sem o verniz de avanço tecnológico. Não é demônio operando através de cascas, né? Através de tecnologia. É o que vai acontecer quando eles tiverem a dita autoconsciência. A singularidade tecnológica será alcançada, ou seja, os robôs se tornarão mais inteligentes do que os seres humanos. Eu te pergunto, os demônios são mais inteligentes do que os seres humanos? São, não são? É o que a Bíblia diz, né? Pelo menos dentro da história de tudo, né? Bem, eles são mais avançados. A Bíblia diz que eles podem, inclusive, né, se transvestir em anjo de luz. Quanto mais em tecnologia, né? Muitas tecnologias que a gente tem hoje, a gente nem sabe como funciona. Há a possibilidade de o que a gente está vivendo agora ser um grande circo satânico, aonde a inteligência artificial a gente vê avançar e avançar e avançar, e vai chegar um momento que essa inteligência vai aí superar os seres humanos. Há a possibilidade disso tudo ser um circo satânico para enganar a humanidade, para que a humanidade não perceba que na realidade essa inteligência artificial que vai alcançar a autoconsciência e vai ser mais inteligente do que nós, na verdade sempre foi mais inteligente do que nós, e é manifestação demoníaca? Há a possibilidade disso? Você que está desperto sabe que sim, né? Outra coisa que tem aqui nesse gráfico é: comunicação de cérebro a cérebro através de implantes se tornará possível. Então, basicamente, o que eles estão aqui apresentando é aquele conceito, né, de cérebro-colmeia, né, onde todos os cérebros humanos serão conectados e esses cérebros, inclusive, serão controlados pela inteligência artificial. Então, basicamente é isso, tá? Eles não estão admitindo aqui, mas é isso. Então, vamos para outra imagem, tá? Eu vou ler aqui só os meus destaques, ok? É dito o seguinte: a comunicação interpessoal será mediada por tecnologia. Então, a comunicação de humanos para humanos vai ser mediada pela tecnologia, inteligência artificial e, enfim, todos os aparatos aí tecnológicos transhumanistas. Capaz de ler informações do cérebro, por exemplo, através da interpretação de ondas cerebrais, e trocar essas informações com outros humanos de acordo com perfis de confiança. Você acha que isso é normal? A comunicação humana ser mediada por tecnologia e essas tecnologias terem a capacidade de ler o nosso cérebro? Enfim. Também é dito, né, que dados e informações poderão ser compartilhados com outros humanos ou máquinas através de links de comunicação quântica. Então, comunicação quântica é essencial para tudo isso que está acontecendo. E passando um pouco mais para baixo, né, fala um pouco sobre como isso tem a ver com telepatia, né? Então veja, essa tecnologia ela se assemelha à telepatia, é o que está sendo dito aqui, né? É o que eu venho falando para você. Muitas dessas tecnologias a gente não sabe como funciona. E na realidade é uma nova forma, algumas delas de feitiçaria. Não estou falando que toda tecnologia é feitiçaria, mas muitas tecnologias que são oferecidas para nós têm a ver com feitiçaria. Tecnologia que lê a tua mente, isso é feitiçaria, tá? E o próprio Aleister Crowley, um dos grandes satanistas aí da história, né? Ele vai falar sobre a relação de ciência e feitiçaria, como é a mesma coisa, né? E temos também o seguinte, nessa imagem: com a comunicação cada vez mais confiável entre múltiplos cérebros e corpos na velocidade de redes quânticas, os pensamentos serão instantaneamente capturados e compartilhados entre humanos em um nível global. Então, todos os humanos estarão conectados, como eu disse, como se fosse uma rede, né, um cérebro de colmeia, né, uma rede em que todos nós estamos conectados através das tecnologias e inclusive atendemos a inteligência artificial acima de nós. É isso que vai acontecer. Então você pense, os cérebros estarão vulneráveis, pensamentos poderão ser implantados no seu cérebro,
Eu sei que isso parece loucura, mas já existem tecnologias para isso, inclusive, tá? Você, enfim, será a nível molecular. Quando eu digo você, eu estou colocando aqui, não seremos nós, com toda certeza, tá? Nós não aceitaremos isso, mas eu digo a humanidade. A humanidade será manipulada a nível molecular, né? E essas tecnologias já estão sendo testadas agora, tá? Para que comportamentos, pensamentos, enfim, sentimentos, tudo seja controlado. Isso é satânico. Isso já vem sendo feito com ratos de laboratório, enfim, onde você conecta a mente de ratos e controla o comportamento desses ratos. Então essas tecnologias que estão sendo testadas nos ratos, muito em breve serão aí oferecidas ao gado e o gado vai aceitar, infelizmente, né? Outra parte do documento que eu mostro para você é essa, né? Veja só. Humanos geneticamente melhorados serão a maioria no mundo. Então, assim como nos tempos de Noé, será na vinda do Filho do Homem, né? O pessoal vai aceitar essa porcaria dessas modificações genéticas. A maioria vai cair nisso e eles sabem disso. É dito, com técnicas de implantes aprimoradas e a criação de conectores nervosos diretos, implantes corporais e de aprimoramento sensorial serão uma prática comum em 2050. Eles melhoram as capacidades em humanos com funcionamento normal e fornecem capacidades normais ou aprimoradas para pessoas com deficiências. Os implantes visuais fazem os cegos enxergarem e os implantes auditivos fazem os surdos ouvirem. Implantes musculares fortalecem os fracos e implantes neurais fazem paralíticos andarem. Então é interessante por quê? Porque essas tecnologias de modificação genética, elas vão vir, né, inclusive fazendo milagres. A Bíblia vai dizer que, ali no livro do Apocalipse, que a besta, se eu não me engano, ela é atingida por uma ferida mortal e ela se regenera. Então, nós não sabemos como isso será feito. Se isso será feito através de certas tecnologias ou não. Enfim, isso não é colocado ali. É dito que a terra vai se maravilhar e vai seguir a besta após isso. E é dito também que, né, o anticristo, enfim, no período apocalíptico, né, tendo ali a unção de Satanás, ele vai fazer sinais e prodígios. Então, se o controle que nós vemos ali no livro do Apocalipse do anticristo, ele vai se dar através da tecnologia, porque o poder do anticristo em vários aspectos não se dará também através disso. É dito também o seguinte aqui: G e H, que são os humanos geneticamente modificados, serão caracterizados por sentidos melhores e capacidades biológicas que, até então, eram prerrogativas de outras espécies, por exemplo, velocidade, resistência, adaptação a condições extremas e etc. Isso lembra muito os Nephilim. Lembra muito, né, os humanos que eram os heróis do passado, homens de renome. Muitos deles, como mostra, né, a história antiga, possuíam características de outros animais. Então, é exatamente o que está dizendo o documento da União Europeia, tá? O transhumanismo, aquela teoria da conspiração lá, né, que a gente já mostrou várias vezes aqui no canal Matrix Mundial, para muitos é teoria da conspiração, né, mesmo você tendo ali relatório de faculdade, você tendo encontros, você tendo documentos desclassificados, você tendo ali tecnologia surgindo agora, você tendo documentos como esse aqui que eu estou lendo agora, é apenas uma mera teoria da conspiração, né? Fazer o quê? Então, vamos passar para a quinta imagem. Quantas imagens, né? Eu separei 12 imagens e achei que era pouco. Mas enfim, a gente vai acabando contextualizando as coisas e acaba que vai um tempinho, né? E por mim, meus amados, eu faço vídeos longos, tá? O problema é na edição. Nosso computador não é muito bom. Então, esse vídeo provavelmente vai demorar muito para renderizar, vai demorar bastante, vai ser um trabalhão para editar, né? E pior ainda para renderizar, né? A gente precisa melhorar aqui
as capacidades da gente operar, precisa ter uma máquina melhor, mas infelizmente até o momento a gente não teve essas condições. E também tem os irmãos que não conseguem assistir todo o vídeo, né? Mas enfim, eu vou fazer aqui a minha parte, vou fazer o trabalho, né? E aquele que seguir até o final aí vai, né, ter bastante informação importante, tá? Então vamos para essa imagem que diz o seguinte. Veja só, vou direto aqui para os destaques. Dispositivos nano e biocomputadores proporcionarão tratamento que prolonga a vida. Nanorobôs ajudarão no diagnóstico e tratamento de doenças em qualquer idade, inclusive em cirurgias pré-natais. Eles poderão ler e escrever em nossa biologia. Eles também podem detectar e destruir neoplasmas, derrotando o câncer para sempre. Assim como os nanorobôs, biocomputadores serão inoculados no corpo humano, inoculados no corpo humano, inoculados no corpo humano, inoculados no corpo humano. Pegou essa? Para realizar tarefas complexas, como monitorar o estado dos órgãos ou reparar tecidos, e órgãos em tempo real, in situ, em escala micro e nano. Então, meus amados, o que está sendo dito aqui? Que a nanotecnologia, ela tem o potencial de sobrepor a nossa biologia, de modificar a estrutura da nossa biologia. E eu te pergunto, nanorobôs vêm sendo inoculados já na humanidade nos últimos anos? Isso está acontecendo ou não? A nanotecnologia está sendo colocada nos seres humanos ou não? O que você acha? O que você me diz? Você acha que eles vão esperar até 2050 para fazer isso aqui? Ou será que eles já estão testando isso agora? Para aprimorar essa tecnologia, para que muitos deles possam usar, inclusive. Né? Preparar essa tecnologia, né? Corrigir as falhas dessas tecnologias, porque a gente sabe, tudo que é tecnologia é necessário aprimorar, né? É necessário, enfim, testar. Então, nada melhor do que 8 bilhões de pessoas para fazer esses testes. Aí você cria situações e simplesmente vai lá e empurra, né, essas tecnologias, enganando as pessoas e testa elas. Então, será que isso está acontecendo? E eles deixaram muito claro que isso altera o teu corpo, essas nanotecnologias. Aqui está dizendo isso. O objetivo deles com essas tecnologias é isso. É sobrepor a nossa biologia, sobrepor ao funcionamento normal do nosso corpo, né? Vamos para a próxima imagem. Sociedades supercentenárias. Em 2050, as pessoas viverão vidas mais longas e saudáveis do que nunca. Os órgãos serão regenerados e implantados com uma taxa de sucesso de 100%, semelhante a conectar novos dispositivos em computadores do século XX. Eu vou ler só até aqui, tá? Então, não é a primeira vez que eles dizem que eles querem fazer com que as pessoas vivam mais. O objetivo da agenda transhumanista não é apenas fazer com que as pessoas vivam mais, é fazer com que as pessoas vivam para sempre. Esse é o principal objetivo dos transhumanistas, a imortalidade. Eu já mostrei, inclusive, Jeff Bezos pagando uma nota, investindo um dinheiro altíssimo, tá, em uma empresa que está trabalhando na imortalidade física. Tá? Vamos para a próxima imagem aqui, meus amados, onde é dito o seguinte. Pesquisa médica confirma a capacidade de manipular processos fisiológicos nos níveis celular e molecular. A capacidade de modelar e analisar virtualmente estruturas e interações celulares básicas anuncia novas capacidades em biologia sintética e de design. A crescente capacidade de manipular processos celulares e criar novas células do zero para fins específicos. Isso se sobrepõe aos avanços na nanotecnologia, que cada vez mais empresta designs de mecanismos celulares, borrando as fronteiras entre nanobots e nanosensores, e células e organismos gerados sinteticamente. Então esse trecho aqui, caso você não tenha entendido, está dizendo o seguinte, que a nanotecnologia, inclusive, ela será aí, em alguns anos, né, ela será obsoleta.
Porque eles terão a capacidade de criar novas células. No momento, eles não têm a capacidade para fazer isso. Eles vão lá com essas tecnologias e alteram o funcionamento da célula. O que eles querem é ter a capacidade de criar novas células. Então você veja, quando isso acontecer, é porque aí, tomara que o Criador não deixe que chegue nesse ponto, né? Enfim, tomara que até lá já tenha acontecido aí, né, a vinda do Altíssimo, já tenha acontecido a guerra do Armagedon e etc. Tomara que não chegue nisso, porque realmente é a profanação completa mesmo da ordem natural, né? Vamos então agora para mais uma imagem. Essa imagem diz o seguinte: a singularidade ocorrerá quando os computadores ultrapassarem o cérebro humano e os humanos começarem a se aprimorar e melhorar a si mesmos, conhecido como transhumanismo ou H+, né? O símbolo do transhumanismo é o H+. Então eles falam aqui sobre a singularidade, que também muita gente fala que não, singularidade não vai acontecer não, isso aí é teoria da conspiração, isso aí é coisa que foi tirada de filme, etc. Né? As pessoas, infelizmente, né, estão mais cegas do que nunca. Né? Então, nesse relatório, eles estão anunciando a singularidade e estão anunciando que as pessoas irão se fundir com as tecnologias, né? Irão se fundir com a inteligência artificial, com a robótica. Também é dito o seguinte: avanços em sistemas cyberfísicos mudarão fundamentalmente a forma como os humanos interagem e controlam o mundo físico. É isso aí. Eles vão brincar com o mundo físico, eles vão brincar com a sua estrutura física, né, e alcançar a sua estrutura espiritual. Eles vão brincar com a sua percepção de mundo. Eles vão ter tecnologia nos seus olhos, no seu ouvido, operando dentro do seu cérebro. Então a sua percepção do mundo físico vai mudar completamente. E você, né, enfim, estará dentro do domínio deles. Você, que eu digo, é todos aqueles que aceitarem isso, obviamente, né? Então vamos para a próxima imagem, que diz o seguinte, né, do berço ao túmulo, trabalho e lazer. Daqui a 20, 30 anos, as pessoas poderão trabalhar ao longo de toda a vida e mudar de emprego de acordo com as suas necessidades e aspirações variáveis. A ideia de um emprego estável e permanente se tornará uma relíquia do século XX. Apenas uma minoria da população ainda terá ciclos de vidas lineares, sequenciais, ou seja, estudar, trabalhar, formar família, se aposentar. Em vez disso, os cidadãos farão o que gostam, independente da sua idade. Por que eu peguei isso aqui? Porque realmente isso aqui parece bom demais para ser verdade, né? Poxa, eu não vou precisar ficar num trabalho só a vida inteira, eu vou fazer o que eu quiser, o que eu gosto. Você acredita mesmo nisso? O objetivo deles, como o próprio Yuval Noah Harari já disse, é nos substituir, né? Nós somos inúteis para eles. Então, no futuro, né, muitos trabalhos irão simplesmente deixar de existir e haverá a renda básica universal, inclusive, né? Mas com isso eles já estão dizendo, olha, a estrutura do trabalho hoje, do emprego, a sociedade como ela funciona hoje, ela não vai mais funcionar assim daqui a 20, 30 anos, vai mudar. Então, o que nós entendemos hoje sobre trabalho não vai ser mais assim, né? Não vai ser mais assim. É isso que eles estão dizendo na realidade. Então, vamos mais adiante, né, para a próxima imagem. Ó. Cidades, vilas e comunidades. As cidades se transformarão em megacidades, que serão altamente vascularizadas por meio de transportes ecológicos e sustentáveis em termos de energia e preenchidas com novas habitações e edifícios feitos de materiais de construção inovadores. Traduzindo para você, eu já falei muito sobre isso aqui, tá? Traduzindo aqui tirando dessa linguagem institucional e trazendo para a realidade. As cidades serão prisões. Transporte ecológico e sustentável é você pegar, né, as pessoas, no máximo a pessoa vai poder ter ali acesso a uma bicicleta que nem sequer vai ser dela. É isso que o plano da nova ordem mundial com a economia circular ele propõe. No máximo ele vai ter acesso a isso, tá? Ou ele vai ter que usar transportes coletivos. Não haverá carros particulares. No máximo um Uber que você vai poder chamar também. Não haverá carros particulares. E você sequer
vai ter uma casa para você. Novas habitações e edifícios feitos de construção com materiais inovadores. A casa unifamiliar vai acabar. Esse é outro plano que vem sendo discutido na ONU em várias e várias reuniões deles. Casa para uma família só? Não. A gente tem que aglomerar as pessoas em edifícios, em habitações feitas para agrupar várias famílias. Então você imagina, várias famílias morando em um mesmo lugar. Isso se parece com uma prisão, com uma cadeia. Não existe mais privacidade, né? Não existe mais ali, enfim, o cuidado, a segurança para sua família. Não, você vai ter que se misturar com outras famílias. Esse é o plano da nova ordem mundial, esse é o plano da Agenda 21, né? Enfim, controlar a sua mobilidade e controlar até mesmo aonde você mora, com quem você vive, enfim, você não vai ter mais autonomia para isso. Eles vão acabar completamente, né, com o conceito de propriedade privada. Também é dito o seguinte: todos os elementos da cidade estarão conectados a uma rede supra, a internet do futuro, sobre a qual uma nova economia de serviços prosperará. Então, as cidades estarão conectadas à internet. Nada sairá da internet. Nada sairá da internet das coisas, da internet dos corpos. Será uma mega prisão, né? E, inclusive, uma nova economia de serviços prosperará. A mesma economia de serviços que hoje funciona na China, onde você é controlado 24 horas por dia e, de acordo com isso, né, você pode comprar certas coisas, vender certas coisas, você pode morar em certos locais, ou você vai parar no olho da rua. É assim que a nova economia de serviços que eles propõem, né, acontecerá. O sistema de crédito social, ele não é apenas uma iniciativa para a China, ele já vem sendo exportado para o mundo inteiro. E, saindo da linguagem institucional, eles estão falando sobre controle, né, e sobre cidades inteligentes. E, é claro, sobre o sistema de crédito social também, né? Passando para a próxima imagem, é dito o seguinte: daqui a 20, 30 anos, a economia mundial pode mudar significativamente devido às inovações tecnológicas e sociais. A robótica avançada, a automação e a manufatura trarão a produção de volta à dimensão local e sustentável. Impressoras 3D permitirão a autoprodução de muitos itens de consumo, como roupas ou móveis. Apenas grandes artefatos, como aeronaves, ainda serão produzidos em plantas centralizadas. Mais uma vez, eles estão falando sobre o futuro do emprego aqui, tá? A economia mundial vai mudar, né? Nós seremos substituídos pelas tecnologias. Enfim, né? O mundo não precisará mais dos seres humanos para a produção como era antes. Nós estamos sendo substituídos. Os seres humanos, inclusive, precisam ser reduzidos da Terra, né? Agora que a mão de obra já está chegando uma nova mão de obra, os seres humanos serão substituídos. Esse é o plano da nova ordem mundial e você que acompanha o nosso trabalho há muito tempo sabe disso. Vamos agora para a última imagem, tá? E eu vou trazer aqui já de pronto os destaques que eu marquei aqui, ok? É dito o seguinte: novos materiais, por exemplo, grafeno, permitirão novas possibilidades para o desenvolvimento de novos semicondutores, nanodispositivos ou tecnologias de display. Esses avanços podem, então, possibilitar a exploração das propriedades internas da matéria, no nível dos átomos, por exemplo, spintrônica, para construir novas formas de computação. Então aqui está deixando muito claro que o grafeno, né, é extremamente importante para os planos deles, para essa computação transhumanista, né, a nível atômico. E a gente sabe que eles estão jogando grafeno por aí, inclusive dentro das pessoas, né? Principalmente, eu diria, dentro das pessoas. Outro ponto: progresso na bioengenharia e na biologia sintética permitirá que os designers construam novas formas de hardware inspirado biologicamente e uma bioquímica programável. Esses avanços poderão ser implantados e usados para entender estruturas biológicas complexas em escala molecular e também para realizar novas formas de prevenção, diagnóstico e tratamento médico. Então aqui eles estão anunciando, né, um progresso
na bioengenharia, na biologia sintética, na modificação genética, em brincar com o seu corpo, com as funções do seu corpo, com as proteínas do seu corpo, com o DNA do seu corpo. Enfim, brincar com você, enfiar tecnologias em você, criar células de maneira sintética, fazer todo tipo de porcaria com o corpo das pessoas, né? Enfim, a partir do momento que isso acontecer, inclusive, eles vão poder determinar de maneira muito fácil quem vive e quem morre, né? Vão poder, enfim, fazer o que eles quiserem, mas essa brincadeira deles não vai durar muito tempo, porque com toda certeza o Criador não vai deixar, né? O Criador não vai deixar, eles vão cometer as abominações deles, eles vão profanar os seres humanos que aceitarem isso, mas eles não vão chegar no nível que eles estão achando de imortalidade, não vão ser imortais coisa nenhuma, né? Muitas dessas coisas que eles estão planejando, que eles estão fazendo, o Criador vai cortar pela raiz, não vai ser da maneira como eles pensam, não, né? Então, modificações genéticas, né? E outro ponto que eu coloquei aqui é o seguinte: a capacidade de construir processadores quânticos e dispositivos de comunicação permitirá substituir a espinha dorsal da internet atual por uma internet quântica. Então, a internet que a gente vai ver é uma internet quântica, e como eu já falei para você, né? Toda essa questão que envolve internet quântica, tecnologias quânticas, são muito estranhas e tem certas questões espirituais aí linkadas a isso, tá? Do mundo metafísico, do mundo espiritual. Então, meus amados, esses são os destaques desse documento que eu trago para vocês, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui, meus parabéns, ok? Você adquiriu muita informação, você viu, né, como verdadeiramente a gente faz aqui uma pesquisa séria. Tem muitas pessoas que fazem vídeos na internet e não se importam em levar conteúdos sérios para aqueles que, né, acompanham o seu trabalho. Aqui no canal Matrix Mundial não, eu sempre estou lendo, estou indo atrás, estou me aplicando, estou procurando para trazer para vocês a verdade, né? Muito embora seja um vídeo longo, muito embora seja um vídeo aqui onde eu trago um documento, para algumas pessoas pode parecer chato, etc. Mas é a verdade, tá? A verdade não tem que ser legal, não tem que ser divertida, não, nós estamos falando sobre um assunto sério, tá? Então, eu vou sempre procurar informações de qualidade, vou sempre procurar aqui apresentar para você aquilo que é fato, informar você sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? E esse documento demonstra como as grandes potências europeias estão comprometidas com a agenda satânica, com a agenda de perversão, com a agenda de rebelião. É isso, meus amados. Nós vivemos em tempos proféticos, tá? Peço que você ore por mim, pela minha vida, pela minha família. E até o próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Criador permitir.